homem que foi preso por não pagar pensão alimentícia ganhou liberdade. Ele ficou 2 dias atrás das grades. Mas um detalhe, gente, chama atenção. Quando o suposto do filho dele nasceu, ele tinha apenas 7 anos de idade. É isso mesmo. A reportagem é dela, Renata Igrejas. Muito mal, foi muito constrangedor, entendeu? Fiquei muito abalado. De volta à liberdade, Antônio tenta retomar a rotina. Estou muito feliz, estou com a minha família, entendeu? Minha mãe, que eu tenho certeza que sofreu muito, minha mulher, meu pai, entendeu? Eles estavam lá na porta do presídio me esperando, eu sabia que eles estariam lá me esperando porque eles sabiam que eu era inocente, entendeu? Foi um erro muito grave que aconteceu, não tem nem muita explicação. Tô sem o que dizer, entendeu? Sim, essa é mais uma história de prisão por engano. O vendedor, aos 22 anos, passou 2 dias na cadeia por um crime que não cometeu. No domingo, Antônio e a mulher voltavam de um passeio em direção à Baixada Fluminense quando foram abordados por 8 policiais militares em um dos acessos à linha vermelha. Um dos PMs pediu os documentos de Antônio e afirmou que havia um mandado de prisão contra ele por não pagamento de pensão alimentícia, expedido pela Justiça de São Paulo. Detalhe, Antônio não tem filho. Eram 8 pessoas, 8 policiais. Aí eles me abordaram, perguntaram primeiro de onde a gente estava vindo, a gente respondeu, entendeu? Aí foi puxando o nome da minha esposa, entendeu? Aí deu que não tinha nada. Aí quando foram puxando o meu nome, constou, mandaram eu ser encaminhado até a DP. O jovem conta que a mulher dele tentou telefonar para a família. Quis fazer uma ligação para minha família, sendo que o policial levantou a arma, botou a arma na cara dela e falando que ela não poderia ligar. Vasconcelos. O último sobrenome na carteira de identidade do Antônio não existe no nome do outro Antônio Marcos Pereira, que este sim já está preso em São Paulo por não pagamento de pensão alimentícia à filha que hoje tem 15 anos. Antônio conta que foi algemado e levado para 2 delegacias. Chegou lá na 59 DP, falaram que era pensão alimentícia, mas eu falei, não é possível, eu não tenho filho. Entendeu? Não tenho filho para lá, não tenho filho para cá. Eles rindo, zombando, falando que eu engravidei alguém. Cheguei na 60, aí o delegado veio e falou comigo, tudo certinho, direitinho, me explicou o que estava acontecendo. Ele falou, cara, não é possível, tem algum erro, sendo que não adiantou em nada ele falar isso, porque não resolveu o meu problema. E eu permaneci lá onde eu estava, que era dentro de uma cela, um quadrado bem pequeno, entendeu? Que não tinha um chuveiro, não tinha nada, não tinha nenhum lugar para me sentar direito. Na segunda-feira, ele foi transferido para o complexo prisional de Benfica, na Zona Norte. O jato passava por cima de mim. Ratos? Sim, muitos. Passava por cima da gente dormindo, às vezes acordava no susto com o rato em cima da gente. Entendeu? Eu estava dormindo numa chapa de ferro que não tinha um colchão. A mãe passou 2 dias em frente à cadeia. Cada vez que eles abriam aquele portão, o coração doía, achando que era ele que estava saindo. A angústia foi enorme. Ainda mais sabendo que meu filho não tinha nada a ver com essa história. Meu filho tinha 7 anos de idade quando essa criança nasceu. E está passando por isso tudo por conta de um erro do Estado, um erro da Justiça. E acho que foi o pior momento da minha vida, eu receber a notícia que meu filho estava preso por uma coisa que ele não tinha nada a ver. Antônio só conseguiu a liberdade ontem, por volta das 9 horas da noite. A audiência de custódia foi adiada por causa de um erro no registro judiciário individual, onde constam as informações sobre o detento, no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Entramos em contato com a Vara de Família Paulista, no mesmo momento informamos sobre o erro, pedimos ali a entrada da gente naquele processo como terceiro interessado, foi autorizado, pegamos todos os documentos necessários para se provar o erro, dentre eles um despacho do próprio juiz da serventia, indicando o mandado de prisão a ser cumprido em face de outra pessoa, outro CPF, outros dados, outro endereço, e juntamente a este, tínhamos também em mãos um mandado de prisão que foi lavrado para confrontar um documento com o outro. Não só isso também, cerca de 2 horas após o primeiro contato com aquela vara de família, foi emitido a vara de soltura pela primeira vara de São Bernardo do Campo. Antônio completa 23 anos no próximo dia 19.
De volta aos braços da mãe, a comemoração deve ser antecipada. Muito aliviado, muita felicidade, gente. Quando eu vi meu filho sair daquele portão, nossa, acho que eu não sabia nem o que pensar, eu não sabia nem o que fazer, não tive nem reação. A vontade era só de sair daquele lugar e mais nada. Ainda para falar desse assunto, nós vamos conversar com o advogado Luiz Carlos Azenha, advogado criminalista, que está comigo para falar com o Skype. Eu falei para o senhor que a gente se encontraria ainda aqui no SBT Rio. Azenha, boa tarde para o senhor. Agora o que acontece é o seguinte, se existe a determinação da justiça para se cumprir, a delegacia, né, vai lá, a Polícia Civil vai e cumpre o mandado de prisão. O detalhe é que tem a questão dos erros. O erro ali que eu percebi foi que, na verdade, esse rapaz, o nome estava errado, tanto é que o outro já foi preso. Na época, ele estava com 7 anos, então não tinha como ser o pai dessa criança. E outro detalhe, para que isso fosse revogado, apenas o próprio juiz que emitiu o mandado de prisão tem que retirar esse mandado de prisão. Ou seja, uma colcha de retalhos, esse rapaz preso aí por 2 dias, né? Ô Caio, muito boa tarde. Boa tarde aos telespectadores do SBT. Eu acho que o Carregosa está aí, quero mandar um grande abraço para ele. Caio, eu tenho certeza que eu estou numa emissora, o SBT é a mais democrática que tem. Me permita fazer um desabafo. Essas situações vêm se repetindo ao longo do tempo. E eu te pergunto, mesmo que isso possa atingir alguém, doa quem doer, mas você já viu numa situação dessa algum filho de desembargador, de juiz, preso numa situação dessa? Você não vai ver, Caio. É preciso falar isso para a população, isso não é demagogia minha. Primeiro, nós temos que pensar, e eu tenho que falar, no juiz de garantia ou no juiz que possa, isso tem que fazer no Congresso Nacional uma lei nesse sentido, que possa rever. Não basta só uma decisão, só um mandado de prisão a ser cumprido por precatório em outro estado. Nós temos que ter, Caio, uma espécie de crivo também do Poder Judiciário para que essas situações, o camarada foi detido ilegalmente, submetido a um presídio que tem apenados de diversos tipos de crime, porque nós não temos, Caio, eu não vou mentir para a população, mesmo que seja a última participação minha aqui, não interessa. Nós não temos como manda a LEP a separação por tipos de delito, por tipos de preso, nesse caso até uma prisão civil, que não é penal, e ele submetido a gente que está lá condenado por tráfico. Então, às vezes, Caio, eu vejo as pessoas quererem sair, abandonar o Brasil, amigos meus, empresários, gente da melhor qualidade. Por causa desse tipo de situação, nós não podemos ter uma justiça séria, um sistema sério, com esse tipo de coisa acontecendo. Certeza, o filho de alguém da alta não passaria por isso. Não passaria. Eu vou trazer para esse bate-papo aqui o Carregosa, sabe, Carregosa, porque o que chama atenção e aquilo que você me falava anteriormente aqui, por ser algo da vara civil, vocês não têm nada a ver ali da vara criminal, mas houve a determinação do juiz para que a prisão fosse cumprida, e é o que vocês têm que fazer. Exatamente. Só que ali a gente percebeu que o documento estava errado, porque o nome da pessoa não é a mesma pessoa que foi presa. Então, o que acontece? Por incrível que pareça, eu já tive uma história parecida de um irmão de um amigo meu, e também foi de São Paulo. O que está acontecendo, só para o pessoal de casa entender. No Brasil, como grande parte do mundo, você só pode ser preso por crime, ou seja, tanto é que você separa. O que não for crime, você considera cível. Existe uma hipótese só que é permitido de você prender alguém por dívida no Brasil, que seria a pensão alimentícia. Só que isso não passa pelo crivo do sistema criminal, ou seja, não passa por um delegado, não passa por um advogado criminalista, não passa por um promotor de justiça da esfera criminal, nem por um juiz criminal. Isso é feito por uma vara cível. E no caso foi a vara cível, a vara de família, lá de São Bernardo do Campo. O que acontece é o seguinte, quando vem uma ordem, ninguém pode passar por cima de uma outra ordem de um outro ente, tirando os que têm atribuição de revisão. Ou seja, se vem uma ordem de mandado judicial falando prender Caio Alex, RG tal, CPF tal, mãe tal, pai tal, prática do crime tal, ou pensão alimentícia, quem pegar tem que executar essa ordem. Quem pode rever essa ordem? Ou é o próprio juiz, ou alguém que estaria numa instância de revisão da decisão do juiz, que seria, no caso, um desembargador. Então, você teria que seguir esses caminhos. Aí, o que acontece normalmente quando tem isso?
O que você tem que fazer, na verdade, é cumprir a ordem, mas tentar acelerar. Então liga direto lá para a vara lá de São Bernardo, fala assim, ó, o secretário do juiz, ou juiz, tem uma situação, essa pessoa que expediu a ordem, expediu errado. Hoje em dia, caso de homônimo, é raríssimo acontecer, mas você fala raríssimo, mas acabou de acontecer e está sendo noticiado esse caso. E aconteceu em São Paulo. Provavelmente pode estar tendo algum problema em São Paulo que está expedindo mandado com nomes parecidos e com os dados de outra pessoa. Só o detalhe que não foi a questão de homônimo, porque na reportagem apontava ali que na questão da identidade faltava Vasconcelos, que na verdade o preso tem, e no nome da pessoa que foi presa não tem. E como você falou, nesse documento ele que tem o nome pai, mãe, todo mundo ser igual. E com certeza, Zé, houve o erro porque isso tudo não estava ali igual. E por isso houve esse erro, 2 dias depois ele ganhou a liberdade, né, Zé? Pois é. É como eu falei, né, na minha fala, é uma prisão civil. Só que essa prisão civil, assim, data máxima velha, ela foi dado cumprimento dela, entrou no sistema penal, no sistema da polícia. Porque quem prendeu foi policial militar. E ainda a vítima dessa prisão ilegal nos fala que quando chegou na delegacia, ainda passou o sufoco. Porque a pessoa não se interessa, os agentes que estão lá, no caso, eu não estou generalizando, mas foi a fala dele aí, não se preocuparam em saber. Porque também é função, sim, da autoridade policial, ou das autoridades, os agentes que estão dando cumprimento a esse, entre aspas, suposto mandado, em procurar saber, sim. Porque essa prisão foi absurdamente ilegal. Repito, é uma prisão civil com repercussão na esfera do sistema penitenciário. Ora bolas. Então nós temos que mudar a lei, nós temos que ter recomendações através de portarias também do Poder Executivo, por que não? Através da chefia de Polícia Civil, para que nesses casos seja assim checado. Porque nós estamos falando, repercutindo na liberdade de um cidadão. O maior bem jurídico, eu costumo falar, é a vida. E depois é a liberdade. O cidadão privado da sua liberdade, ainda mais nesse caso, ele passa por horrores. O nosso sistema penitenciário, infelizmente, é falido. Esse foi o Dr. Luiz Carlos Azenha, mais uma vez com a gente no SBT Rio. Obrigado pela sua participação. O que o senhor falou aqui foi muito importante para a gente esclarecer esse caso. Ok?